Então, mais um ano, tenho este grande prazer de endereçar às jovens da província de Nampula durante esta conferência patrocinada pela Missão Eclésia. O assunto que nós estamos a tratar é um assunto muito importante na vida de cada jovem e até cada cristão também. Dá-me um minuto para conseguir controlar meus minutos. Então, estou a convidar vocês a abrir seu manual. Tem aquele esboço que erradamente diz foge da prostituição. Pode saber que a mensagem é do estrangeiro. Eu devia ter dito fuja da prostituição. Este é o tema do trecho que nós vamos ver. Pode abrir suas Bíblias também até 1 Coríntios capítulo 6, que é o trecho da nossa conferência. E eu sou entregue à responsabilidade de desenvolver versículos 15 até 18 de 1 Coríntios capítulo 6. Enquanto você está a buscar essas coisas, eu queria contar uma história. Durante os primeiros 4 anos da minha vida, eu sempre vivia na cidade, porque meus pais estavam lá, meu pai estudando na universidade. Mas o avô, o pai da minha mãe, vivia no campo, onde ele era um fazendeiro com grandes campos vastos de trigo. E quando eu tinha 4 anos de idade, pela primeira vez eu cheguei lá no campo. E eu estava a andar em volta da casa do meu avô, quando eu de repente ouvi um som que eu nunca tinha ouvido, um som mesmo ameaçador. Eu assustei-me e logo eu reparei para ver onde está este som sair. E poucos centímetros em frente de mim e acima de mim havia uma cobra. Eu nunca tinha visto uma cobra estendendo-se ao longo do ramo mais baixo daquela árvore e até estendendo seu pescoço e sua cabeça e abrindo sua boca e esticando até sua língua o mais possível para fora, vibrando e esticando esta língua enquanto estava a dizer e só olhando para esta criatura, este monstro sem braços e sem pernas, eu fiquei convencido que ele queria saber o meu sabor. Que estava a preparar-se para me atacar e morder. E assustado e atônito, eu dei as costas a esta cobra, eu corri com toda a velocidade das minhas pernas pequeninas de 4 anos para chegar ao refúgio daquela casa. E tão grande foi o meu medo que quando eu cheguei até a porta, até não cessei de correr. Quase arranquei a porta dos suas dobradiças por causa do meu medo e entrei na casa. E ainda dentro de casa, não acabei de correr. Eu voei para aquele quarto mais fundo, naquela casa onde estava meu pai. E eu lancei-me no regaço do meu pai, dizendo que, pai, lá fora há uma cobra que queria me matar. Então, como meu avô era fazendeiro criando trigo, ele tinha arma de caça na sua casa para matar todos esses coelhos e corvos que estavam sempre a comer aquelas plantas de trigo que ele semeava. Então, meu pai agarrou aquela arma e ele saiu para fora comigo para eu mostrar onde estava esta cobra. E ele matou aquela cobra com um tiro na sua cabeça. E logo aquela grande cobra caiu no chão, morto. E meu pai levou aquela cobra com um pau um pouco comprido, levou aquela cobra para uma cova, lançou aquela cobra dentro daquela cova. Agora, esta história que estou a narrar tem muito para fazer com o trecho que foi entregue para desenvolver. Porque nesses 4 versículos encontramos este aviso:
fuja! Fuja mesmo da prostituição. Então, enquanto estamos a estudar este tema, temos que lembrar que esses 4 versículos realmente só faz um trechinho pequeno dentro de um trecho muito maior, de versículo 9 até 20, que nós estamos a estudar durante esta semana, este fim de semana inteira. E minha mensagem vai ter 2 partes. Na primeira parte, vamos gastar algum tempo contemplando o mandamento neste trecho. E vamos ter 2 secções, o que é prostituição ou impureza sexual, e realmente o que é um mandamento verdadeiro neste trecho. Depois, na segunda e última parte, que vai ser perto do fim, vamos descobrir alguns motivos por que nós temos que fugir da prostituição. Há muitos motivos que a pessoa podia dar. Eu vou mencionar 3 que estão fora deste trecho. Mas Paulo, para talvez poupar as palavras, ele só menciona 2 outros motivos. Mas são os motivos mais sublimes e mais altos que podem movimentar qualquer cristão. Mas eu vou dizer agora que esses motivos não têm nenhuma influência qualquer para mudar o comportamento de qualquer pessoa fora de Cristo. Alguém que não sabe o que é andar com união íntima com Jesus Cristo dia a dia. Alguém que nunca experimentou o poder do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Quem não sabe isso não vai ser influenciado de qualquer maneira com esses 2 motivos que Paulo vai mencionar neste trecho. Mas qualquer cristão que já experimentou o sabor de conhecer e andar com Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo, vai ressoar no seu coração fortemente esses 2 motivos que Paulo está nos dando. E quando nós estamos chegando até este ponto da nossa mensagem, você pode avaliar a saúde de sua situação espiritual pela maneira em que você está a ressoar ou não com esses 2 motivos que Paulo vai nos dar para fugir da prostituição. Então, preste atenção enquanto eu estou a ler. Versículo 15 até 18, de 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse 2 numa só carne. Está a citar a pronunciação de Deus quando Ele criou o homem, macho e mulher, fêmea. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E Jesus está a repetir o mesmo ensinamento em Mateus 19, versículos 5 e 6. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, um Espírito com o Deus. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, nesses 4 versículos, estamos a encontrar um mandamento. E este mandamento é o mandamento central deste trecho inteiro, de versículo 9 até 20. É isso que Paulo queria dizer em todos esses outros versículos que ele está a falar. Nesses versículos, neste trecho, realmente existe fora desses 4 versículos mais 2 mandamentos. Interessante, um mandamento no primeiro versículo e outra vez um mandamento no último versículo. O último versículo, o mandamento é isso: glorifica, pois, a Deus no seu corpo. E aquele primeiro versículo diz: não te enganes sobre seu estado espiritual. Mas esses outros 2 mandamentos servem ambos para fortalecer e amplificar aquele mandamento central, que é isso: fuja da prostituição. E agora, logo no princípio desta mensagem, eu tenho que dizer que entre nós, no dia de hoje,
Existem pessoas que desprezam Deus. Porque Deus tenciona que nós obedeçamos os seus mandamentos. Isaías, capítulo 66, versículo 2, Deus diz, eis para quem olharei. E eu penso que todos nós queremos para Deus olhar para nós, para nos proteger, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos salvar. Mas Deus disse, eis para quem olharei. Aquele que é pobre e abatido do espírito, quer dizer, alguém humilde espiritualmente, e que treme da minha palavra. Então, quando nós estamos a encontrar mandamentos na Bíblia, se nós somos humildes espiritualmente, nós não vamos começar a disputar com Deus, ou raciocinar que Deus, você não tem razão. Por todo o nosso respeito para com Ele, e todo o nosso temer, nós vamos tremer. E vamos honrar e respeitar Deus por meio de obedecer. E aqui neste trecho temos 3 mandamentos, mas eu digo que há pessoas aqui que desprezam Deus. Talvez não com sua boca na igreja ao domingo, mas na sua vida dia a dia. Porque você está a quebrantar todos estes 3 mandamentos. Deus disse, fuja da prostituição. Mas há pessoas aqui que buscam ocasiões e oportunidades de unir-se sexualmente com uma pessoa fora do matrimônio. E não só isso, mas quando você faz isso, assistindo os cultos da sua igreja, participando num grupo coral durante os cultos, cantando no culto, evangelizando lá no bairro ou na rua, e quando você está a tentar desenvolver uma fama como um religioso lá no seu bairro, enquanto você está a praticar prostituição, você não está a glorificar Deus com seu corpo, você está a sujar o nome de Deus, está a sujar o nome de Cristo, está a desonrar até a sua própria igreja. O que nós fazemos ocultamente, muitas vezes passa para longe mais do que nós podemos imaginar. E não somente quando você está apanhado com uma gravidez fora do matrimônio, mas também quando seus parceiros começam a falar sobre o que vocês estão a fazer, você está a trazer desonra ao nome de Jesus Cristo. Como vimos ontem, se é assim como o cristão está a andar, vale a pena eu ficar como eu sou. Há uma pessoa que participa com nossos encontros aqui, não sei se está nesta conferência aqui, mas chega frequentemente, até às vezes tem um papel um pouco proeminente como servente nas nossas conferências. Esta pessoa não tem a mínima ideia que o preletor sabe os segredos da sua vida. Porque aquele parceiro com quem esta pessoa está a mexer em prostituição fala sobre isso com seus amigos. E seus amigos falam com meus amigos. E meus amigos chegam a mim. Não para espalhar boato, mas para nos avisar que tem que ter cuidado com esta pessoa ou vai sujar a missão de graça. Mesmo que está a sujar o nome de Cristo, o nome de sua igreja, o nome de Deus. O que nós fazemos ocultamente às vezes passa para longe mais do que nós podemos imaginar. E em cada lugar onde o cristão está conhecido fazendo isso, não está a glorificar Deus, mas está a profanar, está a desprezar as coisas santas de Deus. E depois, quando tu assegura-te que ainda és um filho de Deus, porque tu participas na igreja, assiste conferências de jovens como isso, cumpre os ritos religiosos da sua congregação, já conseguiste ser batizado, estás a violar o 3º mandamento neste trecho, no versículo 9, que manda que tu não te enganes sobre o seu estado espiritual. Jesus morreu na cruz precisamente para tu conseguires ser salvo deste pecado de prostituição. E Ele dá o Espírito Santo aos seus seguidores de modo que eles podem combater contra essas tentações que estão no mundo. De modo que eles possam estar livrados
dessas tentações e desta prostituição, mas na sua maneira de racionar. Cristo morreu na cruz de modo que tu possas cometer prostituição e depois, segundo o que você aprendeu na igreja, só tem que ir para casa, confessar este pecado, transferir este pecado sua para a conta de Jesus Cristo. Jesus sofre mais um golpe para livrar você das consequências deste pecado e depois você está livre para sair fora e repetir mais uma vez aquela mesma prostituição. Na tua maneira de raciocinar, Jesus morreu na cruz não para livrar-te de prostituição, mas para dar-te uma licença de pecar, sem temer a ameaça do inferno, como os coríntios estavam a dizer no versículo 13 e 14. Agora eu tenho que dizer o seguinte: com amor para com tua alma preciosa. Eu sei que neste momento eu não sei exatamente com quem estou a falar. Mas vocês sabem, se eu estou a falar consigo. Mas eu sei que sua alma é preciosa. E se você fosse meu filho ou minha filha, estando na sua própria situação, eu rogaria a Deus, por favor, Deus, mande alguém para falar o que eu vou dizer agora. Com toda a firmeza, mas também com toda a fidelidade à Bíblia. Talvez sem saber, você é mais condenado por causa da tua maneira de raciocinar do que todos os meretrizes, todos os prostitutas da rua, fora da igreja, que estão constantemente condicionando sua vida, praticando impureza sexual com qualquer pessoa que pode condicionar a próxima refeição deles. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 26 até 31. Hebreus 10, 26 até 31, que tu, chamando-te por nome cristão, conhecendo que Deus proíbe esta prostituição, mas raciocinado que tu podes ainda praticar tal coisa porque é Jesus que tem que sofrer as consequências e não tu mesmo, tu estás, na palavra de versículo 29 deste trecho, estás a pisar embaixo dos seus próprios pés o corpo de Jesus Cristo. E não só isso, mas continua dizendo que você está a desprezar, está a profanar aquela sangue preciosa de Cristo que foi derramado da cruz para livrar você da prostituição. Mas você raciocina que não, é para eu ser livre de praticar a prostituição sem consequências. E o escritor continua em Hebreus capítulo 10, dizendo que se alguém no Velho Testamento tinha que morrer na testemunha de só uma ou duas pessoas que estavam a acompanhar ele praticar prostituição, quebrantando o 7º mandamento dos 10 mandamentos que Deus está a dar ao homem para observar. Se esta pessoa tinha que morrer, ele disse, quanto mais severo castigo é merecedor aquele que está a pisar embaixo dos seus pés o corpo de Jesus Cristo e o sangue santo e precioso de Cristo. E depois ele termina dizendo que é uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo. Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores, sim, mas os pecadores arrependidos, que chegam a Deus e a Jesus Cristo rogando que Ele liberte eles dos seus pecados. Não simplesmente perdoar os seus pecados e dar licença de continuar com esta prostituição. Agora eu tenho que dizer aqui, no meio desta grande tentativa de despertar sua alma, não pense que vai resolver seu problema simplesmente por sair desta tenda e acabar de praticar prostituição. Porque você tem um problema muito maior e mais grave do que isso. A salvação não se ganha nem se perda por causa de prostituição.
A única maneira de ser salvo é de ter uma fé genuína, uma fé viva, uma fé sincera, uma fé salvadora que vem de Deus. Então, se até agora você está a ter uma fé falsa e carnal que deixa você praticar essas coisas, o que você precisa, mais do que acabar de prostituir-se, e eu estou a favor disso, sem dúvida, mas o que você precisa é esta fé salvadora. Tem que buscar isso na Bíblia. A Bíblia diz, fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus pode nutrir esta fé verdadeira dentro de você por meio da Bíblia, por meio da pregação da Bíblia. Tem que também rogar a Deus, como os discípulos fizeram, como aquele pai do filho endemoniado disse, Deus, eu acredito, ajuda minha incredulidade. Os discípulos dizendo, Pai, aumenta nossa fé. Porque quando alguém tem esta fé verdadeira, Deus manda o Espírito Santo no seu coração para ajudá-lo realmente a resistir a essas tentações que estão no mundo. E nós precisamos muito disso. Existe um segundo erro em muitas igrejas, que é especialmente comum aqui nas nossas igrejas moçambicanas. E isso é o erro de pensar que Deus não realmente intenciona que nós cumpra os seus mandamentos. Se pensa que na religião cristã o que se importa é de dizer e ouvir coisas altas e sublimes e excelentes sobre Jesus Cristo e a vida cristã. De cumprir todos os ritos religiosos que temos que fazer, conseguir ser batizado, fazer Santa Sé, participar na igreja, sem ter uma vida santa. Mas a Bíblia não concorda com isso. Já ouvimos ontem, Hebreus 12, 14, vamos repetir hoje. A Bíblia diz, segui ou busque a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai ser ninguém lá nos céus que não ficou santificado aqui nesta vida. E Cristo sublinhou isso, avisando-nos em Mateus 7, 22 e 23, que naquele dia de juízo final vão aparecer diante dele muitas pessoas, dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, diz Jesus, nunca vos conheci. O que pode ser mais terrível no dia do juízo final do que ver o único advogado que pode salvar a sua alma diante do tribunal de Deus dizendo, nunca vos conheci. Como é que Jesus sabia que ele nunca conhecia essas pessoas? Está na próxima linha. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E no contexto do nosso estudo, no dia de hoje, podemos substituir facilmente a palavra vós que praticais prostituição. Também é notável que nos dias de Jesus, ele não tinha problema qualquer associando-se com publicanos e com prostitutas, com as pessoas mais desprezadas, os pecadores piores na sociedade em que ele estava a ministrar. Mas ele podia fazer isso porque ele sabia muito bem que essas pessoas sabiam que eu sou pecador. E Jesus sabia que ele chegou para buscar e salvar esses pecadores. Mas sempre havia uma certa categoria de pecador que ele não podia suportar. Ele sempre aborrecia e sempre condenava este tipo de pecador. Nunca deu nenhuma palavra de esperança, nem de encorajamento a essas pessoas. Sabe quem são essas pessoas? Aquelas hipócritas religiosas. Aquelas pessoas que diziam, eu sou de Deus, eu sou salvo, eu sou seguro. E chegavam na sinagoga sempre dizendo as coisas mais excelentes sobre Deus e sobre sua palavra, mas na sua vida foi outra coisa.
praticava os pecados e a iniquidade. Jesus não tinha tempo para até estender sua mão para essas pessoas. Então nós temos que entender que se há qualquer coisa que Deus aborrece, é aquele hipócrita religioso que diz alguma coisa na igreja, mas pratica o contrário na sua vida. Eu não estou dizendo essas coisas para deixar qualquer pessoa num estado de desespero. Eu estou tentando despertar as almas que até o dia de hoje estão a dormir até embaixo de toda a pregação que você está ouvindo nas suas igrejas. E esse não pode ser um trabalho fácil. Você precisa muito do poder do Espírito Santo para despertar você e ver aquele grande perigo onde você está. Mas há esperança em Jesus Cristo, mas só depois de humilhar-se e reconhecer que eu não sou cristão. Até agora eu sou perdido. Eu preciso uma obra maravilhosa de Deus, não somente para perdoar-me dos meus pecados, mas para livrar-me dos meus pecados. E é isso que você tem que começar a orar. Agora, até neste momento, eu estou a pregar aquele pequeno grupo dentro de nós que precisa de ouvir esta mensagem. Mas agora vamos adiantar, vamos falar com toda a multidão aqui, enquanto estamos a contemplar um pouco mais profundamente este trecho. O trecho diz: fuja da prostituição. Agora, se vamos cumprir este mandamento de fugir da prostituição, precisamos de saber o que é prostituição segundo a Bíblia. A palavra grega aqui realmente é porneia. E o sentido literal desta palavra é impureza sexual. Porneia é a mesma palavra grega pelo qual nós conseguimos nossa palavra pornografia. Grafia quer dizer qualquer coisa gravada, qualquer coisa imprimida, qualquer coisa desenhada, qualquer coisa ilustrada. Porno é impureza sexual. Então, pornografia é qualquer coisa escrita, imprimida, gravada, com o propósito de suscitar impureza sexual. Por isso é pornografia. Mas ainda nós temos que entender bem o que é impureza sexual. E eu vou dizer, não vale a pena virar ao mundo para descobrir o que é lícito e o que não é lícito entre aquela área de sexualidade, porque o mundo tem as pernas para o ar. O mundo vai dizer que o homem pode cruzar com outro homem, mulher pode cruzar com outra mulher, nunca vai produzir um bebê, nunca vai cumprir o mandamento de frutificar e multiplicar, encher a terra. O mais que eles fazem isso. Mas o mundo não tem entendimento qualquer, porque o mundo está debaixo do poder de Satanás e eles estão enganados. Mas também tem que ter cuidado com os religiosos, que também estão muito prontos de dar suas opiniões, sem ler a Bíblia. Existe religiosos sempre na história da raça humana que dizem que qualquer contato sexual, até entre o homem e sua esposa, é imundo e não pode ser praticado. Vocês todos conhecem, espero que o nome de Mahatma Gandhi, um religioso muito espiritual, conhecido no mundo inteiro, de Índia. E ele estava sempre a fazer esforço maior, estava a jejuar quase toda a sua vida, foi muito magrinho. Estava a fazer todo tipo de exercício para tornar-se cada vez mais e mais santo. E o que ele disse à sua esposa, poucos anos depois de casar-se com ela: nós não podemos tocar um ao outro mais sexualmente. Durante todas as décadas depois do seu casamento com ela, eles nunca tocaram um ao outro, porque ele tinha a ideia que isso estava a suscitar paixões carnais e estava a impedir o desenvolvimento do seu espírito. Enquanto fazendo tudo isso, sem saber, ele estava a quebrantar aquele mandamento. Neste mesmo trecho, poucos versículos mais em frente, 1 Coríntios 7, versículo 3, que diz que o homem tem que satisfazer as necessidades sexuais da sua esposa e a esposa também do seu marido.
Mas eu não fazia isso por décadas, dizendo que eu vou ser mais espiritual. Eu conheço melhor do que a Bíblia o que é preciso para ser santo espiritualmente. E eu digo que muitas pessoas na igreja cristã têm suas opiniões. E eles estão prontos a dizer esses mesmos tipos de coisas. Mas nós temos que olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia está a autorizar e o que a Bíblia está a proibir. Ainda hoje existem cristãos que têm regras sobre o que um casal pode fazer e não fazer na área sexual dentro do matrimônio. Eu diria não preocupar-se com as regras e tradições dos homens. Sejam libertinos mundanos, que sem dúvida temos que lançar fora. Sejam ascéticos religiosos, sinceramente buscando uma santidade muito alta, mas não conforme a Bíblia. A Bíblia fala sem vergonha e bem claro sobre assuntos sexuais. E a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios e também no Cantares de Salomão que Deus criou intimidade sexual para o gozo e prazer do casal, entre outros motivos. No mesmo tempo, a Bíblia não tem vergonha em mencionar claramente e especificamente as coisas sexuais, todas aquelas perversões que abominam ao Senhor. E eu penso que as coisas significantes que Deus não aceita na área de sexualidade serão esclarecidas para nós na Bíblia. Não temos que sair fora da Bíblia para organizar opiniões e regras dos homens, até homens muito espirituais. Então temos que olhar para a Bíblia para ver o que está proibido. E por falta de tempo não vou mencionar todos os trechos onde aprendemos sobre conduta sexual proibido, mas resumindo-os, aquela primeira coisa que você vai ver no seu esboço é adultério, que é intimidade sexual ou união sexual entre uma pessoa casada com qualquer outra pessoa, não seu próprio cônjuge. Esta está em Êxodo capítulo 20, versículo 14, o 7º mandamento que Deus deu à raça humana por meio de Moisés. Segunda coisa, intimidade sexual ou união sexual fora do matrimônio entre pessoas não casadas. Então, com estes dois mandamentos, já estamos a ver que há o único tempo quando podemos ter união sexual legitimamente e uma união lícita é entre o marido e a esposa dentro do contexto do matrimônio. Terceira coisa, que é impureza sexual, tem esta mesma palavra. Quando acontece no Novo Testamento, Paulo usa esta palavra porneia. Este é incesto. União sexual entre pessoas com uma aproximação biológica, sendo irmãos, ou uma aproximação familiar, como detalhado em Levítico capítulo 18. Pode ver todas essas ligações, casamentos ilícitos por causa de aproximação biológica ou familiar. Deus fala sobre isso bem claro. Quarta coisa, temos que falar um pouco sobre isso, é homossexualidade, ou impureza sexual, contato sexual entre homem e mulher, como está mencionado aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, e também Levítico capítulo 18, e em Levítico capítulo 20 estamos a descobrir que a condenação da homossexualidade é a morte. Então, homossexualidade está claramente e fortemente e frequentemente condenado por Deus na Bíblia. Também vimos isso em Romanos capítulo 1. E o cristão tem que estar muito consciente disso. Porque se você está a escutar os conselhos do mundo, o que é lícito e o que não é lícito, você vai descobrir que não é lícito reprovar homossexualidade. Mas é muito lícito praticar homossexualidade, totalmente contrário da vontade de Deus, mas muito concordante com a vontade do diabo. E a Bíblia diz que todo o mundo fora de Cristo está no poder
do maligno. Por isso eles raciocinam e pensam assim. Aquela quinta coisa é bestialidade, contato sexual entre um ser humano e um animal. E a sexta coisa é homens efeminados e mulheres masculinos. Um homem vestindo-se ou comportando-se como mulher, fingindo que é uma mulher, é efeminado. E este está condenado. Deuteronômio 22, versículo 5, diz que é uma abominação ao Senhor. E mulheres adotando a aparência e natureza de um homem também é proibido. É claro na Bíblia que Deus tenciona que haja uma distinção bem visível e notável entre homem e mulher. E por isso até Ele está a dar tarefas e papéis e responsabilidades ao homem que são diferentes do que as tarefas e responsabilidades da mulher. Na igreja e no lar. E eu estou convencido que esta atitude de Deus também passa para a nossa sociedade em geral. Eu não vejo pessoalmente como uma moça pode dizer que eu estou a cultivar um espírito manso e quieto e submissivo que muito agrada a Deus, segundo 1 Pedro 3, versículo 4, enquanto o alvo da sua vida é de ser um militar, carregando uma arma, atirando e matando qualquer ameaça, qualquer pessoa que queria ameaçar a sua pátria. Como é isso? Compreendo o desejo de Deus para ela de ser mansa e quieta e submissiva. Deus tem papéis diferentes para o homem e para a mulher, criou o homem diferente do que a mulher. E a Bíblia diz que é abominação quando os homens estão a comportar-se como mulheres. E o movimento feminista no dia de hoje realmente está a obrigar que os homens têm que ficar efeminados. Por favor, mulher, tem que me liderar. Tem que me mostrar e tem que dirigir a vida de mim e de nossa nação. Você tem que ter coragem de exercer liderança entre nós e exercer autoridade, porque nós homens não conseguimos. Temos medo. Vai lá, defende-nos contra nossos inimigos. É isso que o movimento feminista está a tentar conseguir. Porque seu Deus não é o Deus da Bíblia. Então eu queria dizer que tenha que ter cuidado deixando qualquer autoridade fora da Bíblia orientar sua perspectiva sobre os sexos e sobre sexualidade. Não abrace a filosofia do mundo num lado e tenha cuidado também com condenando o que a Bíblia não condena ou simplesmente não menciona. Neste sentido, é importante passar para o sétimo ponto de impureza sexual, que é impureza sexual mental. E temos que dizer muito obrigado ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele esclareceu isso muito bem para nós em Mateus capítulo 5, versículo 27, onde Ele disse: um homem que está a tentar, que está a estudar uma mulher para cobiçar aquela mulher e desejar aquela mulher, lá no seu coração já cometeu adultério com ela. Nos seus pensamentos. Está culpado. Então, todo tipo de pornografia está proibido neste ensinamento, porque o propósito de pornografia, por seu próprio nome, é de promover este tipo de reação, de cobiçar o que nós estamos a ler ou ver com nossos olhos. Mas também tenho que dizer, existem casados que imaginam durante o ato sexual que estão a fazer aquele ato não com sua própria esposa ou marido, mas com outra pessoa que eles estão a cobiçar, fora do matrimônio. Embora estejam os dois concordar com isso,
e estão a limitar-se a fazer esta relação sexual só entre eles dois, dentro de casamento, ainda estão a cometer adultério mentalmente. Porque na Bíblia, imaginando que está a fazer algo proibido, também é proibido. Existem solteiros e solteiras que gostam de imaginar só na mente, sem pôr isso em prática, mas imaginando na sua mente que estão a ter contato sexual com alguém, não seu cônjuge. Essas fantasias também são pecado e têm que ser repudiadas e evitadas. Eu não estou a dizer que é pecado imaginar um ato sexual com sua própria esposa quando ainda não tem uma esposa, mas tem que ter cuidado com isso. Então, são algumas palavras sobre o sentido de porneia ou impureza sexual na perspectiva muito clara e concreta e bem revelada na Bíblia. Mais podia ser dito, mas o tempo não basta. Agora, vamos passar para aquele terceiro ponto no seu esboço. O mandamento verdadeiro no trecho. Já consideramos os 3 mandamentos em 1 Coríntios 6, versículo 9 no princípio, versículo 20 no fim e versículo 18, que é o mandamento central. Já consideramos o sentido da palavra porneia. Agora vamos tratar brevemente o terceiro ponto neste esboço, que é o mandamento verdadeiro do nosso trecho. Até agora nós estamos a falar sobre o mandamento como se fosse simplesmente não te prostituirás. Porque este é muito semelhante com o 7º mandamento na lei de Moisés, não adulterarás. Mas isso não é um mandamento. Não sei se você está a apanhar isso. O mandamento não é não te prostituirás. É muito mais avançado do que isso. Porque o mandamento verdadeiro é fuja de prostituição. E isto é muito importante porque existem muitos jovens que têm a ideia que eles podem aproximar o mais perto possível esta prostituição, este próprio ato de união sexual, sem ser desobediente, enquanto eles simplesmente não caiam no erro de realmente fazer esta união sexual. Amigos, Deus conhece nossa estrutura física e moral, porque Ele nos criou. Ele sabe que sem o Espírito Santo nós somos feitos de pó moralmente. E nossa resistência ao pecado sexual é como poeira. Não serve. E por isso, com toda a sua sabedoria imensa e perfeita, Ele diz para fugir da prostituição. Não aproximar, não brincar com isso. Fugir da prostituição, fugir de toda a tentação e de todas as influências sensuais que conduzem para a prostituição. Lembre-se da minha primeira experiência com aquela cobra. Eu nunca tinha visto uma cobra, até duvido que eu fui avisado sobre o perigo de uma cobra. Mas por instinto que Deus pôs dentro de mim, eu sabia que eu não devia brincar, não devia aproximar, não devia mexer com aquela cobra. Eu sabia bem claro, eu tenho que fugir. E você também tem que fugir destas tentações. E quando eu fugi para os braços de alguém poderoso. Alguém que tinha capacidade de vencer aquela ameaça. E é isso mesmo que nós também temos que fazer. No lado nós temos que fugir da tentação e no outro lado temos que recorrer para aquele único que pode nos ajudar com essas tentações. Temos que desenvolver bem nossa união com Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pode desviar nossos pés, proteger-nos de entrar numa tentação súbita e repentina que nós não estamos a esperar.
Ele pode ajudar-nos a evitar essas coisas que nós até não sabemos. E precisamos de não sufocar o Espírito Santo dentro de nós, mas para acender sempre o Espírito Santo, não extinguir. Porque é o Espírito Santo que pode nos dar força de resistir às tentações quando eles estão nos apanhar. Agora, um jogador de futebol que passa um ano inteiro sem jogar e sem treinar, o que vai acontecer depois de um ano quando ele está a sair fora para fazer um campeonato de futebol? Ele vai ser vencido facilmente. Igualmente, um músico que passa um ano sem tocar seu instrumento não vai conseguir fazer bom trabalho com esse instrumento depois de um ano, se está dizendo, hoje à noite você tem que fazer um concerto para nós. Igualmente, um soldado que não está a manter em boas condições sua arma e todo o seu aparelho para autodefesa durante um ano inteiro, quando ele tem que de repente entrar na guerra, ele vai ser morto, porque não está preparado. Mas, meus amigos, todos os dias nós estamos numa guerra espiritual. O diabo anda em nosso redor buscando quem ele pode tragar. E em cada momento, cada dia, nós temos que manter em condição nossa união com Jesus Cristo e com Deus. E temos que sempre acender, não sufocar e extinguir o Espírito Santo dentro de nós. Mas é isso que muitas pessoas estão a fazer. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, no lado, temos que manter nossa ligação com Cristo em boas condições. Mas no outro lado também temos que fugir das tentações que este mandamento diz. Jesus próprio, quando ele pregou sobre este fato, que se você está a olhar cuidadosamente sobre uma mulher para cobiçar, aquela mulher já está a cometer adultério no seu coração, ele também nos deu conselhos. Como lidar com este problema? E ele disse, logo depois de Mateus 5, versículo 27, nos versículos que estão a seguir, ele disse, se seu olho está a fazer você tropeçar, é melhor arrancar aquele olho do que pecar contra Deus. Se sua mão está a fazer você tropeçar, é melhor cortar aquela mão do que entrar no inferno por causa do pecado. Ele não estava a dizer que realmente nós temos que cortar todos os membros do nosso corpo, porque estamos tentados em cada lado, fora do mundo e dentro do nosso próprio corpo. Mas ele estava a dizer, você tem que tomar medidas radicais para tratar essas fontes de tentação na sua vida. Ontem ouvimos um bom irmão muito preocupado com assuntos espirituais, não querendo tropeçar minimamente na sua vida. E ele estava a aconselhar que para evitar bebedices em qualquer pessoa, todos nós devemos acabar de beber bebidas alcoólicas. Uma medida radical. Eu também aceito isso para a minha vida. Eu já decidi anos atrás, eu não vou tocar cerveja, não vou tocar até vinho fraco, eu não vou tocar cabanga, nada disso. Eu não tenho problema com medidas radicais. Eu não sei, logo ao lado de bebedices é a palavra glutonarias. Agora não sei se a solução de glutões neste mundo é para todos nós acabar de comer. Estou certo. Se nós fizermos esta medida radical, em poucas semanas acabaríamos com o pecado do mês. Porque a raça humana acabaria de existir. Mas eu sei isso. No assunto de prostituição, temos que tomar medidas radicais, porque não há ninguém aqui que não está suscetível a essas tentações. Vem por meio de nosso smartphone, vem por meio de computador, vem por meio de internet, vem por meio de revistas, até revistas sobre notícias no mundo, vem por meio de livros, vem por meio de televisor, sem dúvida. E se essas fontes de tentações realmente estão a fazer você tropeçar, Jesus disse, é melhor acabar com esta fonte.
Jogar fora seu smartphone, comprar um telefone ignorante. Jogar fora seu computador. Desligar-se de internet. Eu lembro, 46 anos atrás, poucos meses depois de tornar-me um cristão, joguei fora meu televisor. Eu gostei muito de assistir futebol americano. Eu também gostei de ouvir as notícias sobre as coisas acontecendo lá no mundo. Mas eu sabia muito bem que este televisor é uma fonte de tentação para mim. Eu não consigo assistir até futebol sem também ser exposto a essas tentações. E eu tinha que jogar fora isso. Jesus disse, toma medidas radicais para tratar essas fontes de tentação, de prostituição na sua vida. Infelizmente, as fontes de tentações não surgem somente do mundo. Essas fontes de tentações podem surgir dentro da igreja. Eu espero que nenhum de nós fazemos parte de uma igreja onde lá podemos entrar lá e aproximar o altar e comprar cerveja. Comprar bebidas alcoólicas, cabanga. Falamos sobre isso um pouco ontem, não é? Espero que não existe tal igreja. Mas existem igrejas onde um jovem pode entrar lá e ficar bêbado, embriagado sexualmente com algumas pessoas que estão lá dentro. Fontes de tentações, de prostituição. Nós temos que ter cuidado que nossos irmãos, até dentro da igreja, não estão tão influenciados pelo mundo, na maneira em que eles vivem, na maneira em que eles falam, na maneira em que eles agem, ou escolhem seu vestuário, de modo que tornam-se blocos de tropeço dentro da própria igreja. As moças ficam cansadas de ouvir isso. Mas ainda tem que ser repetido porque muitas das nossas irmãs ainda não descobriram como vestir numa forma bem feminina que preserva aquela distinção agradável entre o homem e uma mulher. Não estou a dizer que estou a favor de todo mundo chegar na igreja num saco. De modo que nós não sabemos o que está lá dentro daquele saco. É homem ou é mulher? Deus quer que as meninas, as moças, as mulheres tenham uma aparência feminina de uma mulher e os homens também uma aparência masculina do homem. Mas tem muitas moças que não sabem preservar esta distinção agradável entre o homem e uma mulher, sem ao mesmo tempo descobrir incorretamente os contornos ou a pele do seu corpo, especialmente na região do seio, das ancas e das coxas. Irmãs, vista-se para agradar os olhos de Deus, não para desviar os olhos do homem. Agora vamos chegar até o último ponto. Por que é importante fugir da prostituição? A Bíblia dá-nos vários motivos, até mais motivos do que está escrito no seu esboço. Eu vou sair por um momento fora do trecho para mencionar 3 motivos importantes. Primeiro, para proteger a própria instituição de matrimônio. É imprescindível que o marido e a esposa possam ter confiança absoluta na fidelidade do seu cônjuge. Não há nada mais fatal à felicidade no lar do que quando a mulher está a adivinhar que meu marido não me ama. Meu marido não está fiel. Ou o marido descobrindo que minha esposa não me ama e não está fiel. Eles podem continuar a viver juntos todo o resto da sua vida, mas há miséria, não felicidade neste casamento. Eu sempre insto com nossos membros da igreja, depois de namorar-se, a apresentar seu noivado, você tem que ter muito cuidado, só porque vocês estão prometidos um ao outro, tem que ainda respeitar
A regra de Deus que união sexual é só para pessoas casadas, porque se vocês tropeçar nesta área durante todo o resto do seu matrimônio, seu marido e sua esposa não vai confiar em você. Porque vai saber que até nos dias antes de nós casarmos, ela estava disposta de ignorar o mandamento de Deus de fugir da prostituição e preservar a integridade da união sexual só para os casados. E quando, por causa de distância ou por causa de saúde, vocês não podem unir-se sexualmente durante um tempo prolongado, cada um vai começar a olhar para seu cônjuge pensando, eu sei o que aconteceu antes de casarmos-nos. Esse homem não tem capaz de conter-se. Esta mulher tem pernas levianas. Não posso confiar nela. Então não semeia essas dúvidas por meio de adiantar o ato sexual antes do dia do casamento. Porque fidelidade, no fim do assunto, não é fidelidade ao seu cônjuge. A fidelidade mais importante do que isso é fidelidade a Deus. E você está disposto, se você está disposto de não ser fiel a Deus, muito menos não vai ser fiel a um ser humano. Saiba isso. Lembre isso. Segunda coisa, é importante fugir de prostituição para proteger o símbolo de matrimônio. Em Efésios capítulo 5 e em outros lugares na Bíblia, Deus usa matrimônio para o símbolo daquela união especial que existe entre Jesus e a igreja. Uma união de confiança, de amor, de fidelidade. Então, se nossos matrimônios estão cheios de traição, infidelidade, aborrecimento, ódio, então, o que aconteceu com este símbolo? Deus não pode falar mais sobre a ligação entre Jesus e a igreja sendo como um matrimônio. Deus está preocupado em proteger a santidade de matrimônio porque é um símbolo muito importante na Bíblia. Um terceiro motivo por este mandamento de fugir de prostituição é de proteger o gozo e prazer legítimo de atividade sexual dentro do casamento. Porque quando pessoas não respeitam esta regra que Deus está a nos dar, todos nós sabemos, surgem muitas doenças de transmissão sexual, que nunca acontece com um homem e uma mulher quando os dois estão durante toda a sua vida fiel. Este mandamento de fugir da prostituição. Doenças que fazem muita dor, até o ponto de a pessoa não conseguir ser tocada sexualmente por causa de dor. Fazem push e drenagem e feridas, de modo que até o seu próprio marido não vai querer, ou sua esposa não vai querer tocar você sexualmente. Provocam infertilidade, até chegam ao ponto de destruir seu próprio sexo. Eu tenho aqui duas fotografias, talvez só as pessoas aqui em frente podem acompanhar. Vamos repetir isso. Você tem só 4 segundos de ver isso. Espero que vai conseguir. Vamos repetir mais uma vez. Este é o homem. Ok? Uma menina. Se você não conseguiu ver, este homem tinha um escroto que pesava 40 quilos. Escroto enorme que chegava até seus joelhos. Ele tinha que andar com um trapo suspendendo tudo isso. A maior parte do tempo tinha que andar no chão, com suas nádegas no chão, andando na retaguarda. Isso aconteceu porque ele fez contato sexual com uma mulher que também, na sua parte, estava a fazer contato sexual com outros homens. Apanhou um micróbio e desenvolveu esta situação que se chama, em latim, linfogranuloma venéreo.
Eu ousava de mostrar essas fotografias porque você não podia ver o sexo dele. Não está a contaminar ninguém aqui porque o sexo dele já desapareceu. Não tinha maneira de fazer contato sexual qualquer. Segunda fotografia, uma moça, 17 anos de idade, fez contato sexual com um homem que também na sua parte estava a fazer contato sexual com outras mulheres. Ela apanhou um vírus sexual. Os casados fiéis nunca apanham essas coisas. E desenvolveu a situação chamada em latim a granulomata acuminata. Ela até quase não podia andar por causa da grande dor. E ninguém podia tocar ela. Se você podia ver onde está o sexo dela, mas não podia ver. Está destruído. Então, como é que essas pessoas vão criar uma geração dos piedosos que amam e servem e temem ao Senhor quando até não conseguem fazer contato sexual? E esta está a chegar ao ponto, espero que você pode perceber agora, porque Paulo estava a dizer quem está a praticar prostituição está a pecar contra seu próprio corpo. Porque Deus nos deu nosso corpo de modo que nós possamos glorificar Ele. Mas como é que alguém que não tem voz, não tem lábios, não tem língua, como é que ele vai glorificar Deus? Quem não tem braços e mãos, quem não tem pés, quem não tem pernas, como é que ele vai mostrar seu amor para Deus servindo outras pessoas? Ele não podia servir ninguém, tem que ser servido sempre por outras pessoas. Então nós temos que proteger nosso corpo, porque o propósito principal do nosso corpo não é satisfazer nossos desejos carnais, mas para satisfazer aquele desejo espiritual de glorificar Deus com tudo quanto nós temos. Como nosso irmão Osílio disse ontem em 1 Coríntios 10, versículo 31. Se você está a comer ou não comer, se você está a beber bebidas alcoólicas, não está a beber bebidas alcoólicas, se você está a fazer dormir 10 horas cada noite ou só privar-se para 4 horas cada noite, em cada caso, o que devia orientar sua decisão é como é que eu posso glorificar Deus com o meu corpo. Se você pode glorificar Deus melhor descansando bem e servindo com muita força, ou se você pode glorificar Deus trabalhando até muita tarde à noite, para depois fazer alguma coisa para Deus no dia seguinte, então seja a decisão ligada com o que vai glorificar Deus. E quando nós estamos a estrugar nosso corpo, já não podemos mais glorificar Deus. Este é o motivo, um dos 2 motivos que Paulo está a mencionar. Que não tem nenhum efeito com os desviados, porque eles não têm interesse em glorificar Deus. Mas não há nada que dá o Filho de Deus mais prazer do que agradar seu Redentor Jesus Cristo. E temos que ter nosso corpo para fazer isso. Agora vamos passar para o último ponto no seu esboço. O último motivo que Paulo está a nos dar porque nós devemos fugir da prostituição. Está tudo ligado com esta realidade que quando nós nascemos dos nossos pais, herdamos uma natureza corrompida por causa do nosso pai Adão. Aquela semente de corrupção dele entrou em nosso corpo e nascemos pecadores. Mas graças a Deus, por meio do Espírito Santo, Deus está a colocar seu próprio semente dentro de nós. O Espírito Santo entra no coração deste filho de ira, filho de diabo, filho de desprezo, e esta semente em 1 Pedro capítulo 2, penso que 1 Pedro 1, versículo 23, essa semente que Deus está a pôr no nosso coração não é semente como você está a plantar na sua machamba. Essa semente realmente, na palavra grega, é espermatozoide. A mulher tem seu ovo, o homem tem seu espermatozoide. Então, Deus está a pôr seu espermatozoide dentro de nós por meio do Espírito Santo.
De modo que agora nós somos um com Deus. Somos um filho de Deus. Temos uma nova natureza graças ao Espírito Santo que está dentro de nós. Por meio deste Espírito Santo, a Bíblia diz que nós estamos chamando a Deus não por nosso juiz irado, mas como nosso Pai Celestial. Sentindo uma aproximação com Ele por meio de Jesus Cristo, de modo que nós chamamos Ele Pai, ou ainda mais íntima, Abba. Então, qualquer cristão que já experimentou a felicidade desta união com Deus por meio de Jesus Cristo, não vai querer perder esta união. Esta união tem muitas vantagens. Quando nós estamos diante de Deus no dia do juízo final, Deus não vai ver a nós. Por causa da nossa união com Cristo, Ele vai ver Jesus Cristo. E não vai nos condenar. Mas por causa desta união com Jesus também, quando Ele está a olhar para Jesus, Ele não está a ver Jesus, está a ver nossos pecados. E Ele está a sofrer o castigo dos nossos pecados. Grande vantagem de união com Jesus. Quando nós estamos a orar, Deus não está a ouvir a nossa voz. Se estamos a orar em nome de Jesus Cristo, segundo sua vontade, Ele está a ouvir a voz do seu Filho, pedindo estas coisas por causa da nossa união com Jesus. Por causa da nossa união com Jesus, estamos a experimentar as manifestações do próprio Jesus trabalhando dentro de nós, ajudando-nos, socorrendo-nos, dando-nos poder que nós não temos. Qualquer cristão que experimentou esta união íntima com Jesus Cristo não vai querer prejudicar esta união. Mas a Bíblia também diz que existe outro tipo de união. Aquela união que existe, como Paulo está a dizer neste trecho, em Gênesis capítulo 2, versículo 25 para frente, quando um homem está a unir com uma mulher, uma união sexual, já estão uma só carne. Somos um só Espírito, graças ao Espíritozoide do Espírito Santo com Deus. Mas depois queremos unir com uma mulher leviana e vai ser uma só pessoa com ela. Então o que vai acontecer? Quando o homem está a chegar na porta daquela prostituta, com Jesus Cristo, com Ele, uma coisa tem que acontecer naquela porta. Ou ele vai entrar lá e ser um com aquela meretriz, deixando Cristo para trás. Ou ele vai dar as costas àquela porta e vai andar em união com Jesus Cristo. Mas não pode fazer os dois no mesmo tempo. Porque Deus, Jesus, não pode ser um com aquela meretriz. E o Espírito Santo também não suporta isso. Então, este argumento não tem nenhum poder na vida de alguém que nunca experimentou o poder do Espírito Santo nem união com Jesus Cristo. O mundo não vai ressoar com este argumento. Mas para o cristão, é aquele argumento mais forte que Paulo podia imaginar para fazer-nos fugir da prostituição. Espero que esses motivos estão a operar poderosamente no seu próprio coração. Vamos orar a Deus. Então, nosso Deus, damos graças que o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece nossa estrutura, o Senhor está a nos dar conselhos sábios. Também pedimos que o Senhor dê-nos pelo menos a mínima sabedoria para entender e obedecer seu mandamento. Agora peço isso em nome do seu Filho Jesus e pela glória dele. Amém.